Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para gravar para vocês um vídeo sobre um assunto muito interessante, que é o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Nós vamos falar sobre mulheres e tecnologia, que inclusive é um assunto assim que a gente não leva em consideração só a parte do feminismo, né? Eu, como mulher, como cientista, como tecnóloga, me sinto meio que na obrigação de abordar esse tema com as minhas filhas, com as minhas alunas e também com outras pessoas interessadas. Nós vemos hoje várias meninas, adolescentes que saem do ensino médio e não sabem ainda que carreira seguir, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou ser quando crescer? Que faculdade eu vou escolher? Que carreira eu vou escolher seguir? Então, dentro desse aspecto, eu venho trazer hoje para vocês um pouquinho da história das mulheres na tecnologia, as inspirações para a gente e dizer que o nosso lugar é onde a gente quiser, que nós podemos fazer o que nós quisermos. Apesar de que hoje na sociedade existe ainda uma pressão muito grande com relação à idade que você tem, ao tipo de carreira que você vai seguir, se você vai namorar, se você vai casar, se você vai ser mãe, se você não vai. Então, assim, a gente precisa aprender também a se impor e a fazer valer a nossa vontade, a concretizar os nossos sonhos. Só que para isso a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, por que ainda existem poucas mulheres na TI? Isso é um estereótipo, um paradigma que a gente precisa quebrar. Então, ao observar a história da tecnologia, nós vemos que as mulheres elas foram autores de grandes feitos na área. Então, os séculos passaram, nós ficamos mais atentos a essa questão de gênero, né? E muitas coisas mudaram ao longo dos anos. Contudo, muitas mulheres ainda enfrentam uma série de problemas e barreiras no cotidiano. Uma delas, por exemplo, é com relação a conciliar a carreira acadêmica e tecnológica com a maternidade. É a gente poder conciliar também com os nossos afazeres, conciliar e sermos multitarefas, que existe todo também outras quantidades de coisas que nós acabamos assumindo no nosso dia a dia. Então, uma dessas barreiras é a ideia de que algumas profissões elas são apenas masculinas, o que não é verdade, mas dificulta a presença de mais mulheres na ciência. Então, a área científica, seja nas exatas ou nas biológicas, tem que abaixar, ainda é vista, né, como um espaço para os homens. E esse cenário também é resultado de uma série de estereótipos e de contextos que afastam e proibiam as mulheres que se dedicassem à ciência. E isso acaba reverberando até os dias atuais. Então, também nós estamos em época de eleição esse ano, né, em 2022. E houve uma luta muito grande para que as mulheres tivessem garantido o seu direito de votar. Houve uma luta muito grande para que as mulheres pudessem ocupar o seu lugar no mercado de trabalho. Só que isso veio também condicionado a uma dupla, tripla jornada da mulher, que ela chega do mercado de trabalho, ela chega do emprego, do serviço, e ela ainda assume uma outra jornada em casa, como mãe, como dona de casa, e isso acaba esgotando, né, as mulheres. Então, contudo, apesar desses constantes desafios enfrentados por nós cientistas, eu acredito, nós estamos caminhando para dias melhores em que a importância das mulheres vai ser reconhecida cada vez mais. Vamos esperar, né, que assim seja. Então, quais desafios nós enfrentamos? Por mais que seja um tema atual, nós precisamos lidar com vários desafios, como eu comentei, para conseguir uma carreira científica. Isso acontece há séculos. Então, são muitas barreiras que permanecem as mesmas, apesar de toda evolução que nós vemos que vem acontecendo. Uma delas é a desproporção numérica de profissionais. Então, olha, vamos ver como exemplo, a Anísia da Silveira era uma médica responsável, ela foi uma médica responsável por revolucionar os tratamentos psiquiátricos. Ela foi a única mulher a se formar em medicina numa classe de 158 alunos, isso em 1926. Então, hoje em dia,
essa disparidade numérica entre profissionais do gênero masculino e feminino ainda continua preocupante e desestimulante para as mulheres que entram em algum curso de tecnologia. Então, apesar da quantidade de mulheres em cursos de ciências estar aumentando, e eu vejo isso nas salas que eu leciono de tecnologia, de análise e desenvolvimento de sistemas, esse cenário ele contribui para a perpetuação do preconceito e dessas ideias ultrapassadas de que o ambiente da ciência não é um ambiente para mulher, né? E não tem nada a ver, a gente precisa quebrar mais uma barreira que é essa. Também a outra, e isso é desestimulante realmente, são as diferenças salariais entre os homens e as mulheres. Não é o que acontece na faculdade onde eu leciono, a seleção acontece através de concurso público, então nós não temos essa disparidade de salário, mas isso é muito comum, principalmente em empresas privadas. Então, quando a gente fala da atuação feminina na ciência, o problema é a remuneração. Então, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a disparidade entre salários de homens e mulheres ficou ainda maior em 2021 e essa perspectiva de equilibrar está muito distante. Então, se estima que nós vamos precisar, olha, de 267 anos para poder alcançar esse equilíbrio. É alarmante, a gente fica bastante preocupado. Vejam, no Brasil, as profissionais femininas ganham 77,7% do salário dos homens. Quando esse cargo ele é um cargo de liderança, de gestão, essa diferença cai um pouco, mas ainda assim as mulheres ganham um pouco mais do que a metade do salário dos homens que ocupam o mesmo cargo. Quer dizer, isso não faz sentido algum e também precisa ser exterminado. Aqui agora nós temos várias inspirações, né, de mulheres na tecnologia. Por exemplo, a Marie Curie, que participou da descoberta da radioatividade e 2 elementos radioativos, sendo eles o rádio e o polônio. E se hoje nós usamos os computadores, né, nas nossas rotinas e no nosso dia a dia, e durante a pandemia isso ficou muito mais evidente, a tecnologia nos proporcionou mantermos os empregos com home office, mantermos também o ensino com o homeschooling, também nos proporcionou entretenimento, compras, comunicação, né? Então, tudo isso se deve a Ada Lovelace, que em 1942 foi a primeira pessoa a incluir um algoritmo para uma máquina funcionar. Continuando nessa pegada das inspirações, nós temos a Augusta Ada King, né, que é a condessa Ada Lovelace. Nós sabemos que o Alan Turing, ele é considerado o pai da computação, mas quem de fato teve a ideia do primeiro programa computacional foi a Ada, se íntima, né, já posso chamar de Ada, em meados do século XIX. Então, ela é famosa, a famosa condessa de Lovelace. Ela analisava e traduzia diversos materiais dos matemáticos contemporâneos da sua época. Então, como resultado, isso ajudou para que o primeiro algoritmo do mundo fosse desenvolvido, mas nessa época ela não tinha computadores à sua disposição para provar que a lógica dela estava correta. Isso só foi possível depois da morte dela, em que surgiram os computadores efetivamente, com capacidade para processar, né, esse tipo de algoritmo, e aí então ela passou a ser considerada a mãe da computação. Inclusive, existe um prêmio destinado a pessoas que desenvolvem inovações nessa área com o nome dela. A Carol Shaw, imagina, né? Hoje em dia os videogames, quem não gosta de videogames, a parte dos jogos digitais hoje também está em alta. Você vai adorar conhecer a história da Carol Shaw. Ela é nascida na região do Vale do Silício, ela nasceu em 1955. E ela é considerada a primeira mulher que começou a trabalhar com desenvolvimento de jogos digitais. Ela criou softwares para videogames e para consoles, e ela foi a pioneira na geração procedural de conteúdo, que nada mais é do que o aumento gradual da dificuldade dos níveis dos jogos, e isso é usado até hoje em vários outros tipos de jogos.
E daí, com isso, a engenheira da computação, ela foi uma das primeiras contratadas e colaboradoras da Atari, trabalhando também em empresas como a Activision. Outra inspiração é a Frances Allen. Ela foi uma matemática que teve um grande impacto na ciência da computação. O setor em que ela se destacou foi o de otimização de compiladores, e com as descobertas dela, foi possível criar sistemas de aperfeiçoamento de código de computação paralela. Isso fez com que diversos softwares passassem a trabalhar de forma otimizada, inclusive nos processadores de baixo desempenho. Ou seja, ela otimizou todo o processo. Aí, por conta das suas contribuições, ela se tornou a primeira mulher a receber o prêmio Turing aos 74 anos. E ela também trabalhou na National Security Agency, que é na criação de sistemas de segurança digital. Vejam só a importância dela. A Roberta Williams, ela foi cofundadora de uma das principais empresas da indústria dos games, também a Sierra, que futuramente se fundiu com a Activision, que nós já falamos, e depois de ser apresentada ao jogo Adventure, que era feito só por meio de textos, ela teve a ideia de desenvolver os jogos com conteúdos visuais. Então, ela revolucionou completamente a indústria de design de games, influenciando inclusive em outras criações. A Grace Hopper, ela vem dela o termo bug, que a gente usa muito quando tem um problema no computador, e de onde veio, né? Tudo indica que ele passou a ser usado depois que ela solucionou um erro de processamento ao retirar um inseto, que é um bug na língua inglesa, de dentro de uma máquina. Claro que não foi só isso que ela fez, né? Ela foi a primeira mulher a ter um PhD em matemática na Universidade de Yale. Ela trabalhou também, na área de tecnologia dentro da Marinha dos Estados Unidos. Ela foi uma das idealizadoras do COBOL e contribuiu também para a criação do primeiro computador comercializado nos Estados Unidos, ou seja, inspiração pura. A Katherine Johnson, olha só, ela concluiu com 18 anos 2 graduações. 18, ela concluiu, ela começou a faculdade com 14 anos. Ela concluiu a graduação em matemática, em francês, e ainda foi a primeira mulher negra, que daí esse já é um outro assunto para um outro vídeo, né? A gente falar a respeito do preconceito racial, do racismo estrutural, que é muito forte ainda na nossa sociedade. E ela foi, então, a primeira mulher negra a ingressar em um curso de pós-graduação na Universidade de West Virginia State. Veja. As ideias dela fizeram com que ela trabalhasse na NACA, que depois virou a NASA, ou seja, ela era lá dos primórdios. E uma das principais contribuições dela foi o cálculo da trajetória de voos, e isso fez com que ela também trabalhasse com o primeiro pouso na Lua feito pelo Apollo 11. Então, a partir dela, foi que se conseguiu fazer todo esse cálculo para o pessoal chegar na Lua. Então, assim, as contribuições seguiram aumentando, claro, nós temos outros exemplos, vários outros exemplos, mas nós temos um da François, que ela foi a virologista que descobriu o HIV, a Rosalind Franklin, que também participou da descoberta do DNA até a gente chegar nos dias atuais, e durante a pandemia, nós tivemos a biomédica brasileira, a Jaqueline Góes, que coordenou o sequenciamento do genoma do coronavírus em apenas 48 horas. Durante a pandemia de coronavírus, nós tivemos outras mulheres com bastante importância, né, com relação ao desenvolvimento da vacina, com relação a toda a parte de logística, com relação à distribuição, com relação à gestão e à liderança. Nós tivemos no estado de São Paulo a Patrícia Ellen, que eu considero e admiro muito o papel que ela teve durante a pandemia, inclusive com programas que foram direcionados a mulheres e a tecnologia. Quer dizer, qualificação, eu uso esse termo porque eu particularmente não gosto do termo capacitação, qualificação, porque todo mundo é capaz, mas a qualificação da mulher para que ela pudesse atuar no mercado de tecnologia. E isso foi difundido pela Patrícia Ellen durante também a pandemia de coronavírus. Então, mesmo com tantas mulheres incríveis assim na história, ainda existem muitas pessoas que acreditam que tecnologia não é para mulher.
As mulheres na TI, elas fazem toda a diferença e nós temos que quebrar esse paradigma. Eu espero estar fazendo a minha parte. Então, o principal problema para as mulheres ingressarem na TI hoje é uma questão cultural e ainda é ensinado que tecnologia, matemática, programação, engenharia não são áreas de estudo para mulheres e que isso é uma baita de uma fake news e que a gente precisa realmente mostrar que não. A que viemos, não é? E que o nosso lugar é onde a gente quiser. Nós podemos fazer tudo o que a gente quiser. E você? O que é que você acha sobre o tema? Comenta para mim, curte o vídeo, curte o canal, se inscreve e vamos fazer acontecer. Obrigada, um beijo.